E parabéns para quem foi pegar na pressa, né? Que ligou a cafeteira sem colocar a jarra, veio pegar correndo e quebrou. Tá indo. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. Oh, 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 serves as a reminder to count your blessings, cause it's telling fair, telling fair. They'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth, how they coming for you. Yeah, yeah, no. Don't you think you're better off where the neighbors don't stare? Maybe you're wanted, looking good for the movie screens, living in make-believe, hoping your wishes get granted. I know you never giving up unless it's real. A slippery slope, it's not enough to please you. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. Oh, 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 serves as a reminder to count your blessings, cause it's telling fair, telling fair. They'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, that's the ugly truth, how they coming for you. Yeah, yeah, let's go. It's the missed opportunity train, it only comes on a very blue moon. Think twice, and you missed it again. Waiting in line for the party to end. Guess you didn't get what they asked for. Not a genie in sight, that reality gets so. There's no point to being careful. Learn the rules in the game before you lose your mental. Pretty Caroline, the stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. It serves as a reminder to count your blessings, cause this town ain't fair. They'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, that's the ugly truth, how they coming for you. Yeah, yeah, É comum chamarmos de lixo tudo aquilo que descartamos na lixeira, como cascas de fruta, papel higiênico e guardanapo usados, filtro que serviu para passar o cafezinho, pote plástico do iogurte consumido, óleo de cozinha que serviu para fritar umas batatinhas, garrafa de vidro, latinha do refrigerante, embalagem de shampoo do pet. Por falar em pets, as fezes deles também é comum parar na lixeira, ainda que alguns donos descartem no vaso sanitário. Em muitos lares, existe a separação desses elementos citados em diferentes categorias. Uma lixeira para o chamado lixo orgânico ou lixo úmido, onde se depositam, por exemplo, cascas de frutas, sobrinha do almoço, guardanapo sujo, e outra lixeira para receber o chamado lixo inorgânico ou lixo seco, como embalagens plásticas, de vidro, de alumínio. Geralmente essas lixeiras ficam pela cozinha, pela área de serviço.
Há ainda uma lixeira no banheiro e talvez pelos quartos, no escritório para recolher o papel picado. Mas muito do que foi citado como sendo lixo, que significa inútil, inservível, ainda tem sim potencial de reaproveitamento. Pode já não ter serventia para nós e por isso foi descartado, mas dependendo do lixo em questão, ainda pode ser aproveitado como matéria-prima para fazer um novo produto ou para gerar energia. Então, vamos adotar aqui uma linguagem um pouco mais técnica, tudo bem? Ao invés de adotarmos o termo lixo, passaremos a usar o termo resíduos. De acordo com a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos sólidos são descritos como material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade e cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Apesar de usar o termo sólido, entendam que refere-se não apenas ao estado sólido, mas também ao semissólido, gases, líquidos, todo tipo de resíduo que necessita de um descarte e de um destino adequado. É o caso dos resíduos recicláveis, como uma garrafa PET, por exemplo, que precisa ser descartada em uma lixeira diferente daquela que recebe cascas de frutas. Além disso, precisa ser encaminhada ao caminhão que recolhe resíduos recicláveis. Para isso é preciso se atentar aos dias e horários em que ocorre esse tipo de coleta na tua cidade, caso ocorra. O destino adequado, nesse caso, pode ser a reciclagem ou ainda pode ser a reutilização da embalagem. Existem ainda os resíduos orgânicos, que são cascas de frutas, de verduras, casca de ovo, enfim. São resíduos com diferentes possibilidades de destino adequado. Alguns, além de adequados, são mais sustentáveis e ecológicos, inclusive, como, por exemplo, a compostagem. Agora, existe um outro tipo de resíduo que é chamado simplesmente de rejeito. Esse sim lembra muito a terminologia de lixo, para se referir a algo realmente inservível. Olha o que diz a Lei 12.305. Rejeitos. Resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Ou seja, não tem como reciclar e, se tiver como, não é viável economicamente para aquela sociedade em questão, para aquele momento histórico. Talvez em outro país consigam fazer a reciclagem tranquilamente de um determinado rejeito, mas se para aqui no Brasil não se consegue, então o resíduo em questão é chamado de rejeito. Por exemplo, chiclete, fralda descartável utilizada. No momento, isso é considerado rejeito para a nossa realidade. E o destino a ser dado, nesse caso, é a chamada disposição final ambientalmente adequada. Ou seja, não vai ser encaminhado para reciclagem, mas sim encaminhado aos aterros sanitários. Os aterros são locais preparados para receber esses rejeitos, de modo a minimizar os impactos negativos ao meio ambiente. Cascas de frutas, um resíduo orgânico, por exemplo, também podem ser enviadas aos aterros. Mas neste caso, estamos desperdiçando matéria-prima que poderia ter um outro destino, como, por exemplo, virar adubo. Portanto, encaminhar aos aterros sanitários é possível sim, mas existem outras possibilidades melhores para esses resíduos, para os resíduos orgânicos. Mas alguns municípios não enviam rejeitos e resíduos orgânicos aos aterros, mas sim a lixões, os quais foram proibidos pela Lei 12.305, sancionada há quase 12 anos. O lixão é um espaço que coloca em risco pessoas e animais que por lá transitam, além de poluir e muito o meio ambiente. Estão vendo como o destino do lixo,
ou melhor, o destino dos resíduos e rejeitos gerados nas nossas casas, pode ter diferentes possibilidades? Vai depender se separamos ou não os recicláveis do orgânico, em lixeiras distintas. Se misturamos cascas de frutas com rejeitos e enviamos tudo junto na mesma sacola para o caminhão de limpeza urbana recolher e levar tudo ao aterro sanitário. Aliás, o destino final dos seus resíduos pode nem parar num aterro, pode ir direto para um lixão, dependendo de onde você mora. Temos que levar em consideração que as ações do poder público influenciam e muito para onde vai o seu cotonete usado ou a latinha de alumínio do refrigerante consumido no final de semana. A administração do seu município cumpre a legislação? Possui coleta seletiva? Encerrou de vez os lixões? Falamos aqui apenas dos resíduos domiciliares, mas ainda existe aqueles que são produzidos em hospitais, indústrias, no comércio e em muitos outros locais. Poder público, setor empresarial, sociedade em geral, todos possuem responsabilidades no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos. Em casa, é fundamental que se separe resíduo reciclável do orgânico e que se encaminhe esses diferentes resíduos aos diferentes caminhões de lixo que passam pela redondeza. Se passam. A propósito, aí entra a parte da administração pública. Garantir essa coleta diferencial e encaminhar rejeitos ao aterro sanitário, que é onde deve ser o seu destino final, e recicláveis às cooperativas. Restaurantes, os quais geram muitos resíduos orgânicos, precisam elaborar um plano de gestão desses resíduos, evitando-se encaminhar sobras orgânicas, excesso de sobras orgânicas aos aterros sanitários, porque isso prejudica o tempo de vida útil dos aterros sanitários, e investir, por exemplo, na compostagem desses resíduos orgânicos, fazer com que esses resíduos orgânicos virem adubo que podem ser utilizados em hortas. Essa aula daqui é uma aula de introdução que apresentou de forma bem geral que o nosso lixo é, na verdade, constituído por diferentes tipos de resíduos, os quais podem e devem ter diferentes destinações. Pode ser que seja reciclagem, compostagem, aterro sanitário, reutilização, desde que seja um destino ambientalmente adequado a cada tipo de resíduo. Quando sabemos mais sobre os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do destino que damos aos resíduos sólidos, podemos tomar decisões mais conscientes e benéficas a nós mesmos, ao próximo, à sociedade, ao meio ambiente e ouso dizer ao espaço sideral. Já pararam para pensar sobre o lixo do espaço sideral? Enquanto cidadão, cidadã, enquanto coletivo de um município, enquanto empresa, enquanto poder público, todos precisam firmar esse compromisso coletivo para de fato implementar as ações que se façam necessárias. Uma gestão de resíduos eficiente, protegendo o meio ambiente, a saúde pública, garantindo renda para muitas famílias, gerando economia, preservando os recursos naturais. E para saber mais a fundo sobre o destino desses diferentes tipos de resíduos que foram citados aqui e outros que eu ainda nem mencionei, em breve aqui no canal. Espero te ver na nossa sala virtual de novo, com novas informações e reflexões. Até lá, um beijo, tchau! I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst